Olá, sejam muito bem-vindos ao F508. Hoje eu trouxe para vocês a segunda parte da aula de produção fotográfica autoral em série. Se você perdeu a primeira parte desse encontro, não tem problema nenhum, eu vou deixar ela listada aqui na descrição. Se você gosta de arte e fotografia, eu aproveito para te convidar para curtir o nosso canal, comentar, acompanhar, compartilhar com quem você acha que também pode achar esse conteúdo interessante e se juntar a gente nas redes sociais do F508. Assim você sempre fica sabendo quando chega um vídeo novo e quando a gente tem novas atividades agendadas. Até já! Conexões poéticas, forma e conteúdo, potência simbólica, define a estética que eu vou trabalhar, o tema, a curadoria técnica e eu vou para o tratamento de imagem. Quer falar sobre tratamento de imagem, Raquel? Obrigada. Então, sobre tratamento de imagem, eu quero falar, já que a gente tem pessoas aqui com diferentes níveis de conhecimento de fotografia, eu sou a pessoa do tratamento de imagem no F508, que são as aulas sobre esse assunto são comigo, e eu acho que é importante a gente entender que, ponto um, ele é parte integrante da fotografia. Não adianta a gente querer fazer a foto e pensar que ela crua vai estar finalizada. Faz parte do processo fotográfico. E desde a fotografia analógica já fazia parte. No analógico a gente tinha o laboratorista, né, que tinha um papel essencial, da mesma forma que o laboratorista podia salvar uma foto que não estava tão boa assim, ele podia, se ele não fosse bom, ele podia detonar uma foto boa. E isso acontece exatamente do mesmo jeito quando a gente fala do laboratório digital. Aqui no F508 a gente acredita num tratamento sutil, no aspecto de que várias pequenas coisas, é a soma de várias pequenas coisas que a gente faz no tratamento que trazem ao resultado uma finalização que funciona, que é boa, e não o uso em exagero das possibilidades e ferramentas que a gente tem, nada super saturado, tá? E aí eu acho que quando a gente trata uma foto, a gente tem que entender algumas questões. A primeira delas é, se a gente está falando num trabalho seriado, que é o tema desse curso, dessa aula em específico, a gente tem que entender que o tratamento vai ser uma parte que vai fazer a cola entre todas aquelas imagens, né, para mostrar para o outro que elas fazem parte da mesma série. Naturalmente, além do assunto, né, além de várias questões, o tratamento é aquela finalização, a cereja do bolo, que vai colar todas juntas direitinho. Então é importante você definir uma pegada de tratamento em específica, que não seja gratuita, que faça sentido para a série, e replicar essa pegada na série como um todo. Eu acho essencial a gente manter isso, tá? E uma outra questão é a gente entender que em matéria de tratamento não tem exatamente certo ou errado. Isso é uma questão de gosto, mas é importante que a gente entenda tecnicamente para a gente saber para onde a gente quer ir. Se eu quero que na minha série eu tenha tons pastéis, né, ou como diz aqui em Portugal, tons água, eu vou por um caminho. Se eu quero que minha série seja um tratamento mais publicitário, mais comercial, eu vou por um outro caminho. Se eu quero que ela seja em preto e branco, já é um outro caminho. E eles trazem sensações, narrativas e histórias diferentes. Eu tenho nessa foto aqui, que o Humberto está mostrando, que é minha, por sinal, eu tenho aí duas pessoas chegando, né? Eu poderia finalizar essa imagem mantendo essas duas pessoas, eu contaria uma história. Eu preferi, na hora de finalizar, tirar essas pessoas e deixar só aquele elemento centralizado ali da bandeirinha vermelha que me chama muita atenção. Eu já conto outra história. Eu tenho uma foto que eu mostro bastante no meu curso de tratamento de imagem, quem fez já viu, que tem um gatinho observando o mar. E é incrível, porque ele parece que está contemplando o mar. Depois que eu passei aquela foto para o computador, eu vi que lá no fundo, lá longe, tinha um pescador. E eu juro, eu não tinha visto aquilo na hora que eu fiz a foto, né? Então, o que aconteceu? Na hora de passar para o computador, eu tive que tomar uma decisão. Se eu queria manter aquele pescador, e aí eu contaria uma história de fome do gatinho, porque ele claramente estava aguardando o pescador voltar, né, com uma carcaça de peixe, alguma coisa assim para ele, devia ser dono dele, ou não, né? Ou se eu preferiria matar aquele pescador da minha imagem e contar uma história de contemplação, de fato, do gato no mar.
eu, Raquel, eu não sou uma fotógrafa documental, eu escolhi contar uma história de contemplação, tá? Mas poderia ter ido por outro caminho, e não existe certo e errado aqui. Então, a gente tem que entender que essa é uma parte essencial, faz parte do trabalho do fotógrafo amador ou profissional. Não adianta vocês quererem evitar isso. Seja uma finalização por meio de celular, de aplicativos, né? Seja por meio de um aplicativo mais profissional, como o Adobe Lightroom ou o Adobe Photoshop, tá? Fotografia digital, ela pede um ajuste de contraste, ela pede um ajuste de definição e nitidez. Tudo isso é essencial para a gente finalizar a nossa foto direitinho, ok? Obrigada, Humberto. Agora é contigo. Então, fechamos o primeiro ciclo. Nós decidimos se a nossa série é uma conexão poética, ela tem forma e conteúdo, potência simbólica, decidimos a estética que vamos trabalhar, o tema, fizemos a curadoria técnica, o tratamento da imagem dela, e agora vamos para a linha de produção. Isso é um ensaio, isso é uma série ou uma narrativa. Tudo se encaixa dentro do tema séries, tá? Mas o ensaio, ele é a união de fotografias sobre o mesmo tema. Essa série da Raquel foi feita na Rússia, no inverno russo, e foi uma forma bem inteligente dela de fotografar, porque isso são cafés. Então, ali, a partir dali, está quentinha, está tomando chocolate quente, está lá fotografando pessoas que estão passando ou o ambiente interno do tal café. Não há conexão poética. Aqui há uma conexão poética, tá? Mas não há uma potência simbólica. Enfim, é uma construção que não tem um conteúdo específico, ela não tem um conceito por trás. Então, vira um ensaio sobre o mesmo tema. Narrativa, esse trabalho é meu, é um conjunto sequencial que está contando uma determinada história. Tá? No caso, esse trabalho foi pensado no 7º selo. Ou a série. Tá? A série ela pode ser, ela pode acontecer. Esse trabalho é do CIA de Foto, é um coletivo paulista formado por 3 fotógrafos e uma garota no tratamento de imagem. E o tratamento de imagem para o CIA de Foto era importantíssimo. E como eles trabalhavam? Todos tinham a mesmíssima câmera, as mesmas lentes, não tinha autoria. Eles faziam uma foto por dia no projeto deles chamado Caixa de Sapatos. Então, o que acontece? Quando você começa a perceber o seu trabalho, nós vamos ver que no bloco de cima as fotos são azuladas e o tema é água. Se formou uma série. Né? Nos de baixo, o tema são vermelhos, tá? E uma vivência doméstica, como o dia a dia de uma família ou de uma criança, de uma pessoa. Enfim, a partir daí, a série acontece. Então, é muito importante, a Raquel acabou de falar do Lightroom, do tratamento de imagem, e o Lightroom é uma grande ferramenta para você, porque você pode taguear as suas fotos de várias formas. Você pode colocar vermelho, água, criança. A partir disso, quando você filtrar, você vai ter todas as suas fotos que sejam vermelhas, água com criança. O Lightroom é sensacional para isso. A partir desse ponto, você faz uma série que eu não chamo de casual, eu chamo de que ela acontece por ela mesma também. Série intencional. Eu quero produzir algo a partir do ponto zero. Tá? Eu adoro essa fotógrafa, Deborah Parkins. Ela fotografa os seus filhos e não o retrato convencional da criança, a criança olhando, sorrindo, enfim. As crianças, em momento algum, olham para ela.
tá? Então, isso é uma série intencional. E nós temos as séries encomendadas. Rosângela Renault é uma fotógrafa não fotógrafa do Rio de Janeiro. Por que fotógrafa, não fotógrafa? Porque ela não fotografa, mas ela pensa a fotografia. Tá? E esse projeto dela chama-se A Última Câmera. Ela tinha, acho que, umas 40 e poucas câmeras analógicas. Ela convida, então, o mesmo número de fotógrafos e pede para que eles façam a última foto daquela câmera, com o tema Rio de Janeiro e o Cristo Redentor. O fotógrafo faz a última foto, ela sela aquela câmera para que nunca mais fosse utilizada. E ela faz a exposição com a foto do fotógrafo e a câmera utilizada por ele. Temos ensaio, séries ou narrativa, e agora vamos escoar o nosso trabalho para algum campo, para algum lugar. Fotografia para galeria de arte, ou galeria de fotografia. Tá? Você vai ter imagens únicas, em geral, onde você tem numerações específicas de cada série daquela imagem, 1 para 10, 1 para 3, 1 para 50, depende de quantas cópias você permite que sejam realizadas a partir daquela imagem. Você assina ela no lado direito, com a data de realização da foto, não da entrada. Estou riscando aqui a tela, Raquel, alguém riscou a telinha aqui. Enfim, numeração do lado esquerdo. Aula ao vivo é assim, Humberto, lembra? A assinatura do lado direito. E, se você quiser dar um título, você coloca ele ao centro. Tá? Existe um padrão para você se produzir uma foto para a galeria. A tiragem definida de comum acordo entre o artista e o editor ou o curador, 1/80, talvez. A PA é uma prova do artista, fica para o fotógrafo. PE é a prova de estado, uma prova anterior à impressão finalizada. DPI é quando você autoriza para impressão. E PI é uma prova do impressor. Se você nomeia aquela imagem para tiragem de 10, você não pode vender 11. O correto é que você venda apenas até a tiragem máxima que você delimitou naquela imagem. Bom, você produziu uma série para botar no seu site, é sempre muito interessante que ela venha com textos conceituais com relação àquele trabalho. Ali vai entrar título, ali vai entrar o que você pretende com aquela série, o que você pretende falar com aquela série. Tá? É importante que você descreva qual foi a tua ideia para se produzir essa série. Ou exposições, vamos entender que a fotografia já saiu da parede há muito tempo, tá? Aí é uma sequência de fotos de imagens presas na parede, com exceção da segunda do lado direito. Enfim, mas a fotografia já saiu da parede há muito tempo. Hoje os suportes são variados, já vou falar sobre suporte, são variados, enfim. E, a partir daí, você tem que ter a expografia. A expografia também vai falar sobre o seu trabalho, como você vai expor, qual é o tamanho da foto. Ela é grande? Ela é pequena? Nós temos uma amiga chamada Beth Coutinho, que ela tem uma série chamada Brasília Pequena. Então, a Brasília Pequena, naturalmente, não pode ser fotos gigantes. Então, as fotos delas são bem pequenas, porque é o propósito desse trabalho. Tá?
A intervenção urbana, com o lambe-lambes, enfim, você vai ter imagens que vão ter que ser impressas de forma ruim e ver de longe o seu trabalho. Fotolivro, livro-objeto, que é um espécime único, pois se mantém a distância. O livro-objeto é uma peça de arte. Tá? Você tem ali, você vende o livro ou você expõe o livro. Ele é uma peça de arte. Ou, finalmente, para o zine, que é uma produção caseira, barata, que você pode reimprimir várias zines conforme a demanda, a tua necessidade, e você tem N formas de se criar zines na tua casa. Pronto, linha de condução da curadoria, nós temos as conexões poéticas, forme o conteúdo, potência simbólica, o tema é a curadoria técnica e a edição do seu trabalho. Depois nós temos que pensar na linha de produção, se ela é ensaio, se é séries ou se é uma narrativa. E escoar esse trabalho para a galeria, para o site, para uma exposição, para uma instalação, para um fotolivro, para um livro-objeto e, finalmente, para o zine. No momento em que você pensar tudo isso, você acabou de produzir uma série fotográfica. É um trabalho simples, rápido e fácil, né, de se fazer. Né? Ou o contrário disso, naturalmente. Ok? Bom, chegamos, então, na série fotográfica. Tá? A proposta que eu tenho para vocês, da comunidade, quem estiver aqui, é a produção de haikai. Haikai é um microconto, uma microsérie feita com 3 imagens e um textinho, e 3 textos relacionados àquela imagem. Esse é um concurso F508. Para falar no concurso F508, no domingo a gente vai lançar esse concurso, que é um haikai, a produção de um haikai, ou haiku, que é um poema curto que envolve uma linguagem sensorial para capturar uma sensação ou imagem. Esse tipo de poesia originária do Japão é muito inspirado pela natureza, por momentos únicos de beleza ou por experiências marcantes. No Japão, isso é quase espiritual. O haikai contemporâneo, não. Tá? Exemplo, vazio agudo, ando meio, cheio de tudo. Eu tenho as imagens ao lado, que tem uma linha de condução, tá? E os 3 textinhos relacionados a essa imagem. Tá? Diante do mar, 3 poetas e nenhum verso. O sorvo do miasma que assola a sombra com a sua mão fantasma. Não me cabe mais em busca de mim, saio de onde não sou. Quem fizer o melhor haikai, tá? Para quem não sabe escrever o haikaizinho, você tem no Google, você pode botar Milo Fernandes, Paulo Leminski, Alice Ruiz. Em Portugal, eu achei esse livro, De Frente para o Mar, que tem vários autores de haikais aqui em Portugal. Manhã de dezembro, na praia, as ondas correm para o sol. Debaixo da estátua, um jardineiro varre folhas, a chuva miúda. O vento e os meus olhos chegam ao quintal vazio pela frinja da porta. A fotografia, hoje, ela é expandida. Eu falei isso quando eu estava mostrando exposições. A gente tem uma ideia de que uma exposição fotográfica é o padrão da moldura, posta numa parede, alinhada, enfim. A fotografia hoje é completamente expandida, ela já saiu da parede há muito tempo, ela pode ser impressa, a exposição pode ser montada de N maneiras, como eu vou indicar para você, para quem perguntou, o trabalho de Oscar Munoz.
um colombiano. Tá? Eu acho o trabalho dele sensacional. Ele imprime cortinas de banheiro. Para quem já foi para Inhotim e foi no pavilhão do Miguel Rio Branco, vai entender claramente o que eu estou falando aqui. O pavilhão do Miguel Rio Branco, você tem tecidos enormes caindo, com imagens sendo projetadas nesses tecidos. Você tem um som que envolve todo o pavilhão e você tem uma trilha sonora que está tudo ligado naquela exposição dele. Então, quando eu me refiro a sair, já saiu da parede, é porque não há mais o padrão da coisa no preguinho, arrumadinho. Pode até ser também, claro, isso não tira o mérito de nada, tá? Mas você não só da outra maneira, você pode expor de N formas, e o pavilhão do Miguel Rio Branco, em Inhotim, é um exemplo claro disso, porque é altamente envolvente você estar ali dentro com aquelas imagens meio que flutuando no tecido, um som, uma trilha sonora específica e uma iluminação muito precisa. A tipografia foi tudo ali, né? A tipografia hoje é muito forte na fotografia. Eu recomendo que tenha mais de uma pessoa. Por quê? O olhar externo do observador é muito importante, porque ele é um olhar frio, ele é um olhar que não está envolvido na tua produção. Tá? Quando a gente produz, a gente tem afetos, a gente fotografa com afeto, tá? Porque você escolheu isso e não aquilo. Então, o olhar de fora ele é um olhar extremamente frio, ele não quer saber qual foi o trabalho que você teve, o afeto que você tem por aquela imagem, enfim. Então, ele é o olhar mais frio. O meu trabalho, quem olha é a Raquel. O trabalho dela, quem olha sou eu. Então, é importante, é claro que você vai trocar opiniões, óbvio, evidente, né? Mas é importante, sim, que se tenha alguém para que você para que a pessoa de fora olhe o trabalho. Quem faz a curadoria do Sebastião Salgado é a mulher dele, porque ela está fora daquilo. Então, é muito importante o olhar do observador no seu trabalho. Tá? Não que você não possa fazer sozinho, mas você vai ter mais dificuldades porque você está envolvido emocionalmente com aquilo ali. Tá? Ensaios são fotos sobre o mesmo tema. Tá? Ela tem a ligação é o mesmo tema, ou a mesma, o mesmo tempo, está fazendo um ensaio. Ou seja, o ensaio que eu mostrei é a Raquel no café na Rússia. Aquilo, ele está ali, ele estaciona ali, não há um pensamento além daquele de fazer ensaios de um único tema. A série envolve o pensamento, a série envolve o que você quer falar com aquela série. Se eu fizer fotos do mar, eu posso ter ensaio, apenas uma sequência de fotos do mar, ou eu posso ter uma série se eu introduzir conceitos naquelas fotos. Então, a série se traduz com um conceito por trás, o ensaio não. Tá? E a narrativa é uma narrativa sequencial, é como você está contando uma história a partir de imagens, como escrever um livro. Você está contando uma história a partir de fotos sequenciais. Tá? Tipo 1, 2, 3, 4, 5, até o final da tua narrativa.